mesmos elementos químicos e o mesmo número deles, tá? Só que ele pode apresentar uma posição diferente na cadeia de um heteroátomo, pode apresentar uma cadeia normal, uma cadeia aberta, fechada, normal, ramificada. E é isso que ele pergunta aqui, ó. Ele fala, ele dá essa substância, né, que ele falou aqui, e fala análise das substâncias que nos permite concluir corretamente que os compostos são isômeros. Então, falando esse cara aqui, que tipo de isômero é esse cara aqui, desse cara aqui, beleza? Então, vamos analisar um a um aí e fazer um breve resumo para tentar entender por que que não é cada uma delas e por que que é a alternativa correta, por que que ela se trata da alternativa correta, tá? Então você tem lá, isômero de cadeia. O que é o isômero de cadeia? O isômero de cadeia pode ter uma cadeia aberta, você tem lá um elemento da cadeia aberta e uma fechada. Esses são isômeros de cadeia, aberta, fechada, ou você pode ter uma cadeia que eu falo é uma cadeia de carbono, tá? Aí você tem lá carbono normal, ou pode ter uma cadeia com o mesmo número de carbono e ramificada, beleza? Então, quando você olha para essa substância aqui, ó, isso bem simples, tá? Bem simplificando bem. A cadeia, ela tem uma cadeia aberta, uma cadeia fechada? Não, tem uma cadeia mista aqui, ó, cadeia fechada e cadeia aberta. As duas têm ramificação, então não pode ser um composto de cadeia. De posição, é quando muda a posição de um heteroátomo ou de uma função. Você vê que aqui, ó, o nitrogênio ocupa essa posição aqui, também ocupa aqui, o CH3 ocupa aqui, então não tem nenhum desses elementos químicos que ocupam posições diferentes comparando um com o outro. Então não pode ser de posição, tá? Mudança de posição do elemento químico. De função, o que é função? As funções podem ser ácidos carboxílicos, amidas, aminas. Quando você tem um isômero, num composto ele é uma função, no outro ele é outra função. Por exemplo, você pode ter lá um ácido carboxílico e um éster. Você pode ter ali isômeros, são funções diferentes. Aqui não, aqui tem a mesma função, é uma amina e é uma amina, então não pode ser de função. Geométricos. Isômeros geométricos, geralmente, como eles são? Eles são assim, ó, geralmente você tem uma dupla ligação, e aí você tem para cima o mesmo elemento químico e para baixo aqui você tem um elemento químico da cadeia ali, vou chamar de R, tá? Um elemento químico qualquer, uma cadeia qualquer, R1 e R2. Quando você tem esses dois elementos químicos para cima, a gente chama, e uma dupla ligação, nós chamamos de geometria cis. Quando tem um para baixo aqui, ó, e um para cima, aqui, ó, nós chamamos de trans, tá? Só que você não tem dupla ligação aqui para fazer isso, tá? Não tem. Você tem a dupla aqui, ó, só que aqui é H, aqui é H e aqui são outros elementos químicos. Então não formam cis-trans, tá? Nesse anel de benzena aí. Então não pode ser geométrico, tá? E aí vem o ótipo. O que é o ótipo? Bem resumidamente, a isomeria óptica é quando tem as 4 ligações do carbono são diferentes. Tem 4 ligações diferentes, certo? Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, quando você olha aqui, ó, esse carbono aqui, ó, para resumir, esse cara é diferente desse, que é diferente de tudo que está ligado nele, que é diferente de tudo que está ligado nele aqui, ó, que é esse aqui, ó. Então, eles têm o quê? Isomeria óptica, porque tem os 4 ligantes aqui e aqui diferentes, tá? Então, só pode ser aí. Isso bem resumido, beleza?